Olá pessoal, hoje vamos abordar um tema aí, talvez o mais importante dentro da musculação, do fisiculturismo, trazendo para a gente musculação, quando o assunto é ganho de massa muscular. Anabolismo, anabolizar. Anabolizar aí seria visualmente crescer, hipertrofiar. Anabolizar, na verdade, é uma retenção de proteína que estrutura o nosso corpo. Essa retenção proteica ou síntese proteica, ela pode ser grandemente estimulada pelo exercício, a destruição, como havíamos falado, e a alimentação e o descanso, onde realmente acontece o anabolismo. Quando a gente fala em anabolismo, anabolizante, a gente logo lembra de drogas, de esteroides e tal, e não é só isso. É também isso. Eu vou começar explicando para vocês, começando do fim para o começo. Por que do fim para o começo? Porque é natural, quando uma pessoa hoje em dia entra numa academia e quer ganhar massa muscular, começar pelo fim. Olha, eu quero ganhar massa muscular, mas eu quero ganhar muita massa muscular, eu quero ganhar massa muscular rápido. Aí qual é o conselho? Opa, esteroides, né? E aí começa todo esse outro lado do nosso esporte, que muitas vezes acaba manchando o esporte, quando na verdade iriam usar os atletas competidores em resultados extremos. A gente vê hoje pessoas usando que vão treinar um mês, 2 meses, depois nem vão treinar mais e já estão começando pelo fim. O anabolismo hormonal, né, droga, química, poderia ser potencializado na musculação por 3 drogas basicamente: a testosterona, o GH e a insulina. A insulina é um hormônio anabolizante que nós já conseguimos aumentar a sua produção pelo simples fato de comermos carboidratos. Comendo carboidrato, naturalmente se aumenta a liberação de insulina. A insulina é usada no fisiculturismo extremo, trazendo aqui para as academias, com a finalidade de aumentar a massa e, por incrível que pareça, com a finalidade também de queimar gordura. Existe a maneira correta de usar. Eu nunca soube usar, não sei como usa, mas sei que é usada no fisiculturismo hoje para resultados de ganho de massa e perda de gordura. Lembrando que a gente pode estimular pelo carboidrato. O GH, hormônio de crescimento, ele aumenta o crescimento do músculo, pouco, a densidade muscular, muito, e potencializa a queima de gordura. Ah, então é bom? Sim, se estimulado de forma natural. Nós podemos estimular nosso hormônio GH natural, e alguns atletas ou algumas pessoas simplesmente, até quem não treina, às vezes usa pelo cabelo, pela pele e tal. E a testosterona. Todos esses 3 têm potentes efeitos colaterais. É o preço. O preço que a gente paga para usar não é o preço para comprar a droga. Muitas vezes é barato. A droga é barato. É barata. A gente, quando vai comprar, o preço que a gente está pagando é a saúde. Não é o quanto de dinheiro estamos gastando. E a testosterona é o hormônio talvez mais usado no meio do fisiculturismo, talvez por ser o mais barato, o de mais fácil acesso. E proporcionalmente, até interessante, é o que tem mais efeitos colaterais. Então a testosterona é o que tem mais efeitos colaterais, a insulina não tem efeito colateral, a não ser a morte, ou o atleta toma insulina, não come carboidrato e morre, ou se ela tomar insulina e comer carboidrato, ela simplesmente não tem efeitos colaterais. E o GH é uma droga que tem poucos efeitos colaterais, mas nesses efeitos colaterais existe a potencialização de um câncer já adquirido. Ela não cria câncer, ela não dá câncer. Ela aumenta o tamanho do câncer por ser um hormônio de crescimento. Então, para quem tem câncer, ela aumenta absurdamente. Aumenta os órgãos internos, coração cresce, rins crescem, fígado cresce, vísceras principalmente, a gente vê nos atletas de ponta lá, hoje, mais do que antigamente, as vísceras lá empurrando o abdominal para frente. Isso aí, esse é um dos efeitos colaterais do GH. Potencializar o câncer, crescer órgãos internos e, dependendo da forma que a pessoa usar, até diabetes. Então, vocês veem aí que é proporcional. Quanto mais barato é a droga, mais efeitos colaterais ela apresenta. Quanto mais caro ela é, menos efeitos colaterais ela apresenta. Porque eu hoje tomei uma posição
contra essas drogas, porque hoje eu sou radicalmente contra a droga e permaneço fiel ao atleta, atleta competidor, atleta de academia, seja atleta que usa essas drogas, seja atleta que não usa, ele continua sendo atleta. É difícil aumentar massa para todo mundo, a competição ela é difícil para todo mundo, ela é difícil para o atleta natural, ela é difícil para o atleta hormonizado, vamos falar assim. Porém, o atleta natural tem que ter um pouco mais de força de vontade, porque o resultado é um pouco mais lento. Então ele tem que ter um pouco mais de paciência, ele tem que ter um pouco mais de perseverança e ele tem que ser fiel. Eu falo para os atletas naturais. É como ser vegetariano. Não tem como um vegetariano dizer, olha, eu sou vegetariano, eu honro os animais, mas quando tem um churrasco, um pedacinho de carne só eu como. Ah, então ele já não é vegetariano. Ah, eu sou um atleta natural, mas eu penso um dia, quando parar de crescer, usar, ou eu uso só um pouquinho, já não é natural. Ou o atleta tem a filosofia, a ideologia do treinamento natural, ou ele tem a ideologia de eu vou pisar fundo, vou correr os riscos, e aí esse grupo de atletas que eu honro, eu peço que estudem a respeito, que corram atrás dos profissionais corretos para os orientar, porque o risco é muito grande, e eu sou a prova disso. Eu venho de 15 anos de idade até os 40 anos de idade usando anabolizantes, ciclando, né, como a gente fala, como os atletas falam, e eu já comecei a colher os efeitos bons logo nos 3 primeiros meses, já aumentei 15 quilos, e os efeitos péssimos, ruins, mortais, logo depois do 5º ano de uso. Já veio o meu primeiro infarto, depois a cada 5, 7 anos eu ia infartando, além de outros efeitos colaterais, queda de cabelo, irritabilidade e outros efeitos. Mas o pior, o mortal, eram os infartos, que foram me acompanhando até os 40 anos de idade. Quando eu cheguei nos 40 anos de idade, além dos infartos, que não me impediam usar anabolizante, porque doía o peito, eu ia para o hospital cheio de dor nos braços, passando muito mal, saía do hospital bom. Saía do hospital bom, curado, falei, por que eu não vou voltar a treinar? Por que eu não vou voltar a usar anabolizante? E uma vez, entre muitas na verdade, mas uma eu me lembro bem, eu saí do hospital num dia, 15 dias depois eu estava competindo. Ou seja, voltei ao uso, voltei ao treino e já estava em palco, competindo no Campeonato Vale Paraibano, peguei overall naquele campeonato e me estimulou, e aí eu me estimulei a usar muito mais. Eu comecei a aumentar as quantidades até me levar ao Campeonato Paulista Overall, Brasileiro Overall, Íbero e Sul-Americano Overall, numa década em que tinha uma só federação. Todos os atletas de São Paulo entravam naquela competição. Todos os atletas brasileiros que competiam naquele ano entravam naquele palco. Cheguei a competir com 16 atletas numa categoria e 60 atletas no evento onde eu fui overall. Ou seja, venci 60 atletas. E isso me estimulava a usar cada vez mais. O efeito bom, entre aspas, as vitórias, os resultados, estavam superando os efeitos ruins, que eram as dores no peito. Era só o que eu sentia. Até que me veio um entupimento das 2 artérias da perna, 100% das artérias poplíteas entupidas, 100%, uma extensão de mais ou menos 2 a 3 centímetros. Fiquei sem andar por 1 ano e meio, sem andar. Aí não tinha como. Uma coisa é você sentir dor no peito um dia, e depois não sentir mais nada. Outra coisa é você ficar 1 ano e meio sem andar. Aí esse foi o ponto final, onde eu falei, agora, queira ou não queira, parei. Nesse percurso, eu comecei então, quando parei, a refletir e olhar para trás. E aí fui me lembrando de coisas que eu não dava atenção, que eram amigos pessoais, que eu treinava junto, lado a lado, atletas não fumantes, não bebiam, tinham alimentação regrada, não eram cardíacos, pelo menos 2 deles se deitaram e não levantaram mais. Morreram dormindo, 2. Outros 2 AVCs. Um teve um AVC, está até hoje com problemas, o outro teve um AVC, depois um segundo AVC e morreu. Todos atletas em torno de abaixo de 40 anos de idade. Pessoas normais, atletas infartando com menos de 40 anos de idade. Não tinha como eu não atribuir a culpa a essa droga, que levou amigos meus, que eu vi o efeito, não precisei estudar nem ver as estatísticas, eu simplesmente vi. E naquele ponto eu tomei uma posição contrária ao anabolizante.
Continuei apoiando todos os atletas como hoje, usem ergogênicos ou não, apoiando as competições, mas sempre fervorosamente mostrando o lado perigoso, o lado crucial, mortal do anabolizante. Então, o esteroide anabolizante, esse tem lá os seus efeitos potencializadores, como um turbo num automóvel, porém tem os efeitos colaterais, que não são só efeitos colaterais, como são a morte. Então, hoje sou contra anabolizantes e a favor total do anabolismo, porque a gente não consegue aumentar a massa sem fazer anabolismo. Como eu consigo maior anabolismo? Com alta intensidade de treinamento, não há nenhum esporte melhor que a musculação para isso. Aí você pode dizer, mas o CrossFit também faz isso. Faz, e os atletas também crescem. Porém, eles não chegam ao nível do fisiculturismo porque eles não esculpem o corpo, eles simplesmente crescem. Nas partes, igual eles, é o esporte. Nesse esporte, todos vão ter perna forte, lombar forte, abdominal forte e outros músculos fracos em harmonia. Todos são o mesmo perfil. É um esporte que visa performance. E essa performance deles gera hipertrofia. A hipertrofia que nós estamos falando aqui é uma hipertrofia em que eu escolho o que eu quero. É uma hipertrofia que eu escolho aonde eu vou fazer essa hipertrofia. Eu não vou simplesmente hipertrofiar pelo que eu estou fazendo. Eu vou hipertrofiar onde eu quero. Eu quero hipertrofiar aqui, mas eu não quero aqui. Eu quero nesse ponto, mas não quero nesse. Aí entra a musculação, gerando hipertrofia, treinamento de alta intensidade. Esse é o treinamento de alta intensidade. Estimula a testosterona natural, que é o nosso hormônio anabolizante. O hormônio anabolizante, qualquer um deles, vai reter mais proteína no músculo para que o músculo, quebrando essas proteínas, usando esses aminoácidos da proteína que você ingeriu, produzam novas proteínas. Então eu como o ovo, a carne, o leite, o que for, destruo em aminoácidos, vai para a minha circulação em aminoácidos, meu músculo absorve ele através dos anabolizantes, os anabolizantes jogam esses aminoácidos para dentro da célula, a célula agora, o nosso ovo, o nosso músculo, ele pode sintetizar casca nova, proteína nova, aí a gente faz hipertrofia. O músculo não vai fazer esse aumento da casca, esse aumento do tamanho, se ele antes não foi destruído. E uma das maneiras de eu saber se eu destruí é o pumping gerado no treino. Ele não vai fazer isso se não houver o pumping, a inflamação depois do treino. Então tem que ser um treino digno de gerar inflamação. E dependendo da carga, da intensidade do treino, a gente vai fazer hipertrofia em tantas fibras quanto foram destruídas. Vão crescer as fibras que foram destruídas. Então, primeiro estímulo para anabolismo máximo, hipertrofia. Treino de alta intensidade. Porém, como a gente quer mais as fibras brancas do que as vermelhas, o tempo de intervalo. Por que eu falo de tempo de intervalo? Porque treinamento de alta intensidade é maior carga no menor tempo. Eu treino o máximo em menor tempo. Então eu ponho o máximo de carga, fico num tempo suficiente para destruir, e quanto menos longo o meu treino, quanto mais curto ele é e mais coisas eu faço, mais exercícios, mais carga, mais séries, adaptações, quanto mais eu treino dentro do menor tempo, maior a intensidade do meu treino. Isso foi comprovado que libera testosterona. Porém, como eu quero as fibras brancas, voltando, eu preciso de um intervalo em torno de 1 minuto para que a minha oxigenação esteja baixa, minha respiração não trabalhe muito lá em cima e eu estimule a crescer e trabalhar, trabalhar e crescer as fibras que não sabem respirar. São fibras que quando eu estou respirando demais, com muita oxigenação, elas não sabem trabalhar. Aí trabalham somente a rosa e a vermelha. Então, destruir a fibra branca lá no treino, eu já expliquei anteriormente, destruindo as fibras vermelhas também, destruindo todas as fibras, mas não esquecendo que a branca é a que mais cresce, com mais facilidade em qualquer pessoa, apesar de que tem pessoas que têm mais vermelha e tem pessoas que têm mais branca, e varia de músculo em músculo. Consegui fazer a autodestruição, o que eu preciso agora? Anabolizar através da alimentação e do descanso. Então eu dei o estímulo perfeito, treino, a destruição perfeita. Agora eu preciso do descanso e da alimentação perfeita para completar o meu ciclo anabólico. Meu ciclo anabólico começa com o catabolismo do treino e o anabolismo do tempo, do descanso e da alimentação. Um hormônio, vamos dizer, inimigo nosso para o anabolismo é o cortisol ou cortisona.
O cortisol é extremamente necessário, porque se ele não entrasse em ação, além de ele ser um hormônio que pode virar cortisona, que é anti-inflamatório, vital, um hormônio vital, se você não tiver ele, você morre. Além disso, o cortisol bloqueia um pouco o tamanho do músculo, junto com a miostatina, não é à toa que isso acontece. Senão a gente cresceria até explodir. Então, a natureza sábia controla isso com um catabolismo necessário que gera um anabolismo potente. Porém, o catabolismo tem que estar abaixo do anabolismo. Eu não posso deixar o meu estímulo, o meu efeito catabólico, maior do que o meu efeito anabólico. Eu destruo ao máximo, descanso ao máximo e alimento ao máximo. Entrando agora no assunto anabolismo por conta da alimentação, nós temos 3 nutrientes aí para usar. O carboidrato, a proteína, a gordura, e podemos falar aqui de um certo nutriente, seria um suplemento, um nutriente, que é a creatina. Ela é vital para a hipertrofia. A proteína é tudo, é dela que nós precisamos, é da estrutura que a gente está falando, eu preciso destruir para construir, então eu não posso fazer um treino potente, não posso descansar bastante e não ter a proteína, de nada adiantou. Então, na alimentação, agora conseguimos 100% do treino, precisamos agora 100% da alimentação. A atenção especial é a proteína, é ela que vai fazer todo esse processo. E, em segundo lugar, o carboidrato. O carboidrato é quem gera combustível de primeira instância, junto com a creatina, para dar treinos explosivos e destruir o máximo de proteína. E tanto o carboidrato quanto a creatina colaboram com o enchimento muscular de glicose, e a creatina trazendo água, a glicose trazendo água e a creatina trazendo água, para fazer esse ovo encher. Não adianta eu ter um ovo de galinha, um músculo forte, vamos transformar esse ovo aí em ovo como é que chama? Avestruz, né? É a nossa ideia, mas o músculo é comparado exatamente a um ovo. Eu, para crescer ele, não adianta eu só ir ganhando casca, proteína, se eu não encher ele. Onde o enchimento dele, 70%, 80% é água, e para trazer essa água eu preciso do carboidrato e da creatina. Meu músculo basicamente é formado dentro dele, dentro da célula, fibra muscular. Não estamos falando do corpo, estamos falando do músculo. Ele é formado por 15 a 20% de pó, de matéria sólida, que é a proteína, o carboidrato e a gordura, são matérias sólidas, e 70% a 80% é água. Então eu preciso destruir minha parede, reconstruir minha parede com proteína, mas eu preciso também encher. E para me encher eu preciso do carboidrato e da creatina. E outra coisa, se eu ingiro carboidrato em pouco nível, eu sou obrigado a pegar a proteína e transformar em energia substituindo o carboidrato. Ou seja, eu gero um certo catabolismo. Eu roubo proteína, que é ouro, que eu estou usando para montar alguma coisa e vou usar para queimá-la. Então, para não se ter queima de proteína, é legal usar bastante carboidrato. A gordura ela é importante para manter a potência do treinamento. Ela é altamente energética, juntamente com o carboidrato. Então, a função da gordura aí passa a ser a primeira, para o atleta, ter gordura para treinos pesados, subir a caloria, carboidrato para treinos pesados e proteína para poder arrumar tudo isso. Então, esses 3 nutrientes são praticamente importantes. Para a produção de testosterona, eu preciso de um nutriente muito controverso chamado colesterol. A minha testosterona começa a ser formada a partir do colesterol. Preciso ter como precursor no meu testículo o zinco, o magnésio e a vitamina E. Eles são precursores, eles precisam estar presentes, são as engrenagens para a produção de testosterona. Preciso ter dado o treino intenso, preciso ter presente no meu testículo, na circulação, o colesterol, zinco, magnésio e vitamina E, para o testículo poder fabricar aquilo que foi ordenado. Um segundo estimulante e produtor de testosterona são as nossas suprarrenais. Praticamente 30% nas suprarrenais, 70% no testículo, testosterona máxima natural. Então, na nossa formação da dieta anabólica, teria que ter sempre, no período da manhã ou à noite antes de dormir, uma boa quantidade de colesterol.
Eu comendo colesterol à noite, ele fica tantas horas no corpo, mais de um dia às vezes no corpo. Esse colesterol que eu ingeri à noite de ontem vai ser possível para hoje de manhã eu treinar e usar esse colesterol para fazer proteína, testosterona. Ou eu simplesmente ingiro de manhã. Em algumas horas ele está na circulação. Então, para estimular testosterona, eu preciso de... Para estimular testosterona, eu não quero comprar pronto. Eu não quero me arriscar em nada. E cada vez que eu coloco testosterona, eu abaixo a minha. Eu não quero abaixar a minha, eu quero a minha quieta. Eu quero a minha de igual para cima. Então, eu não ponho de fora. Eu estimulo a minha. Como? Zinco, magnésio e vitamina E presente na alimentação ou na suplementação, colesterol à noite ou de manhã e treino pesado. Minha testosterona está em dia. Ela vai dando pulsações de 2 em 2 horas do período da manhã até ir parando à noite. Mais ou menos 6, 7 horas, quando escurece, algumas horas depois a testosterona vai baixando. Aí quando eu durmo, entra em ação outro hormônio anabolizante, que é estimulado quando eu durmo, algumas horas depois que eu dormi, que é o GH, o hormônio de crescimento. O GH é liberado pelo simples fato de dormir e também é liberado pelo treino intenso. Então, no treino intenso, eu já ganhei 2 hormônios amigos aí, aumentados, a testosterona e o GH. E na hora de dormir, o GH. Quando então para a testosterona à noite, entra um outro efeito anticatabólico, ele não é anabólico, ele é anticatabólico, a melatonina. Melatonina foi descoberta há 20 anos atrás, 30 anos atrás, o pessoal usava muito na minha época como anticatabólico. Foi descoberta no urso e descobriram que ele é o animal que mais tem melatonina no corpo e isso explica por quê. Ele fica meses dormindo e não perde massa muscular. O leão não consegue fazer isso, o elefante não faz isso, nenhum outro ser consegue ficar numa maca meses, sair da maca andando. Nenhum outro ser a não ser o urso. Explicação, alta dosagem de melatonina. Ah, então vou tomar melatonina. Não, porque a melatonina é antagonista à testosterona. Se eu usar melatonina demais, eu baixo minha produção de testosterona. Então, a natureza é inteligente, ela tem hormônios destruindo menores do que os construindo, para o homem estar sempre ganhando e não definhando e perdendo. Anabolizei o dia todo com testosterona, com insulina, com GH durante o treino. Quando eu durmo, hormônio potente, GH, e um hormônio que vai segurar o que você ganhou, melatonina. Aí eu falo, então vou usar melatonina. Só que quanto mais melatonina eu uso, mais eu bloqueio testosterona. Então a melatonina não é para usar, ela é para ser produzida naturalmente à noite. E creio eu, falo isso sem uma certeza, que quanto mais eu aumento a minha testosterona, creio eu, à noite mais eu produzo melatonina para segurar o anabolismo que a testosterona fez. É uma dedução minha, mas a gente pode acreditar nisso, até porque eu não vou usar essa melatonina. Eu estou acreditando que estou produzindo ela. E um terceiro ou quarto hormônio anabolizante seria a insulina. A insulina é o mais fácil de todos. Basta eu comer açúcar. Comer carboidrato, eu libero insulina, hormônio anabolizante. Eu falar, mas então e se eu for sair comendo carboidrato e açúcar, eu vou hipertrofiar? Se você treina musculação pesado, come proteína para estruturar o seu músculo, esse doce, esse carboidrato neste processo, não é uma pessoa sedentária comer doce carboidratos. Quando eu falo doce carboidratos é porque eles têm diferença na liberação dessa insulina, desse açúcar. É muito melhor para o meu corpo, muito mais absorvível. Eu aproveito muito mais um alimento de baixo índice glicêmico, onde meu carboidrato sobe devagar, fica muito tempo no minuto e cai, do que um carboidrato que dá um pico, eu uso o que eu consigo naquela hora e logo depois acaba. Então o ideal seria comer carboidratos toda hora, açúcar toda hora, eu garanto que você cresceria. Anabolizaria muito, porém engordaria absurdamente. Porque em cada momento que essa glicose entrar dentro do músculo e ele já estiver saturado, ele transforma ela em gordura para guardar para depois. Então tá bem, ele vai te anabolizar ao máximo que ele pode naturalmente, depois te engorda. Então, qual é a estratégia pronta que eu tenho para vocês? Tanto para aumentar a massa, quanto em dieta, mas vamos falar principalmente agora para anabolismo, quando eu vou ganhar massa muscular. Vamos lá. Agora vamos passar o bolo pronto. Nós falamos sobre o bolo, agora vamos apresentar o bolo. O bolo é, acordei de manhã, como algum alimento que tenha alto colesterol, de manhã ou ontem à noite, garanto meu zinco, magnésio e vitamina E na alimentação, não precisa ser da base de suplemento,
Muitas folhas, legumes e verduras são ricos nisso. Eu não preciso ir lá comprar zinco e magnésio e vitamina E. Eu tenho no zinco, tal, eu tenho nas oleaginosas, são as fontes dos minerais que eu preciso para produzir testosterona. Aí eu garanti, colesterol alto de manhã e os micronutrientes essenciais de manhã, tudo pronto. Só preciso agora treinar pesado. Um alimento com fonte proteica. Por que um alimento de fonte proteica? Porque quando eu dormi ontem à noite, as primeiras horas eu anabolizei mais pela testosterona, pelo GH, e segurei tudo que eu ganhei durante o dia com a melatonina. Porém, do meio da noite para o final, acabou a proteína. Tá bem, os anabolizantes estão ali, a melatonina está segurando, o GH está puxando, mas acabou. Uma proteína que eu comi à noite antes de dormir, ela vai durar no máximo 4 horas. Tem proteínas que chegam um pouco mais aí, dependendo da estrutura dela. Esqueci agora, a caseína, por exemplo, é uma proteína que libera durante mais tempo. Acho que é a mais longa que existe, eu não sei. Então a gente consegue estender a 4, 5 horas. E as outras horas? As outras horas acabou o tijolo. Os pedreiros estão lá, deram a ordem para construir, o material está na mão, mas cadê o tijolo? Acabou. Então não tem como o músculo se permanecer ali. Aí depois de algum tempo, quando eu acordo, eu não tenho como continuar o anabolismo porque acabou o tijolo. Então o que eu tenho que fazer de manhã? Um alimento à base de gordura de manhã ou à noite, com os minerais para garantir a testosterona e a proteína, material para crescer. Então, primeira refeição do dia, não esquecer da proteína. Qualquer forma de proteína, rápida ou lenta. Não esquecer do colesterol pela manhã. O carboidrato agora, ele passa a ser, desculpa, eu vou voltar um pouco aqui, a proteína, ela está de manhã, obrigatoriamente, para, vamos falar assim, evitar o catabolismo que poderia vir pela manhã e já começar a ganhar novamente proteína. Ele tem que estar de manhã e essa proteína é bom que ela esteja na sua alimentação num período de a cada, no máximo, 4 horas. É o tempo que ela leva para quebrar a proteína em aminoácidos, esses aminoácidos serem absorvidos, utilizados para fazer proteína nova, para fazer enzima, para fazer anticorpos, aí imunidade. Aí a proteína serve para tudo isso. Depois de 3 a 4 horas, ela oxida, ela vira gordura. Qualquer alimento, seja proteína ou carboidrato, a gordura, que já é gordura, vira gordura depois de um certo tempo, oxida. Então a proteína seria legal a cada 4 horas de estarmos digerindo até principalmente a última refeição. O carboidrato não precisa ser usado toda hora, não precisa, mas seria legal um carboidrato complexo a cada 4 horas para você garantir que todo momento você tem açúcar liberado no sangue, te mantendo a glicemia saudável. E antes do treino, imediatamente, se o treino for curto, ou logo após o treino, eu recomendo doce. Doce. Pode ser mel. Jay Cutler ingeria Coca-Cola antes do treino. Eu indico para os meus atletas suspiro depois do treino. Lá no passado eu indicava uva passa. Eu falei, puxa, se a uva passa e o suspiro tem mais efeito, eu prefiro o suspiro. O mel tem o mesmo efeito, mas acho que entre o mel e o suspiro é mais gostoso e tem a mesma função. Não estamos falando aqui de dieta, estamos falando nesse ponto aqui de anabolismo. Então, para anabolismo, proteína a cada 4 horas, carboidrato a cada 4 horas, carboidratos de liberação lenta. E antes do treino, imediatamente, treine já tome, come e já treina. Ou imediatamente após o treino, o carboidrato simples. Pode ser em forma de suplemento, pode ser palatinose, pode ser qualquer outra aí, maltodextrina, qualquer outra coisa. Eu prefiro comer um doce. Esse antes não pode ser muito antes. Com certeza vai haver o processo da hipoglicemia. Vai te dar um pico de açúcar, eu estou aqui parado, não estou usando, e a hora que eu está acabando eu vou lá treinar, aí eu posso ter hipoglicemia. Então esse açúcar na dieta anabólica, ele é bem-vindo imediatamente na hora do treino ou imediatamente após o treino. Então recapitulando aí, acordei de manhã, colesterol, zinco, magnésio e vitamina E presente na circulação, não precisa ser aquele momento. Zinco, magnésio e vitamina E são lipossolúveis, eles ficam guardados na gordura. Aquilo que você ingeriu ontem está guardado ainda. Ele não acabou ontem. Não precisa, vou treinar, preciso tomar o zinco. Não, ele já está presente. Colesterol é a mesma coisa. O que eu comi de colesterol ontem e o que eu comi de colesterol agora, ele está circulando o dia todo. Então, colesterol alto, zinco, magnésio e vitamina E, alto que eu digo alto para a produção, né? Colesterol alto. Para a produção, eu garanto a minha liberação de testosterona. Treino pesado para estimular a testosterona e voltando na alimentação.
testosterona de manhã, colesterol, zinco, magnésio, vitamina E, carboidrato se quiser perder um pouco de gordura, não comer o carboidrato de manhã não tem problema, mas para anabolismo, hipertrofia, eu recomendo, acho melhor que coma. Comer o carboidrato em 4 horas, depois a cada 4 horas eu vou comendo o carboidrato e a proteína, o carboidrato e a proteína, o carboidrato e a proteína. Antes do treino, imediatamente após, açúcar. Antes de dormir, aí sim eu recomendo que tire o carboidrato. Ele pode ajudar a produção de GH. Porque se eu estimular minha produção de GH e o GH sendo liberado, se a minha célula estiver cheia de glicose, porque a insulina colocou essa glicose, o receptor, vamos falar assim, está cheio. O receptor já está cheio de... Ele é como se fosse uma fechadura e uma chave, já está cheio de chaves de insulina. Aí a chave GH não consegue encontrar caminho no músculo, vai para outras partes. Vai crescer cabelo, vai crescer pele, vai crescer órgãos, o GH vai servir para outras coisas, mas não para o músculo. Então, para que o músculo esteja aberto, esperando o GH, seria legal na última refeição a glicemia estar mais baixa. Aí eu garanto a absorção do meu GH, que vai dar ordem para anabolizar a proteína. Aí tem que estar a proteína. Então, na hora de dormir, é vital a proteína e não é tão importante o carboidrato. Posso tirar o carboidrato, a melhor hora para tirar ele é antes de dormir, visando hipertrofia. E o terceiro nutriente aí é a gordura, que ela só é importante para manter a sua energia do dia todo, inclusive treinos mais pesados. Então, de 4 em 4 horas está a proteína, o carboidrato está de 4 em 4 horas, podendo tirar de manhã sem problema e podendo tirar à noite como um conselho para aumentar melhor o GH. O GH pode ser garantida a sua produção pelo suplemento arginina. Arginina e ornitina, elas viram uma, vira outra. A arginina, eu preciso de 191 moléculas de arginina para liberar um GH. Então, o meu corpo deu a ordem, libera GH, tem que ter arginina. Porém, normalmente o corpo da gente já tem. E tem proteínas também que ele pode quebrar e pegar a arginina. Mas se eu quiser suplementar, um bom suplemento para a noite seria a arginina. Num outro áudio, nós vamos falar especificamente sobre suplementos. Aí a gente vai voltar no anabolismo, eu estou explicando aqui como seriam os alimentos, e depois nós vamos encaixar mais aprofundadamente os suplementos. Então, carboidrato de manhã não é obrigatório, com proteína, colesterol é obrigatório, ou aqui ou antes. Zinco, vitamina E, magnésio tem que estar presentes. 4 em 4 horas, carboidrato complexos e proteína, de preferência carboidrato complexo com proteína. Antes de treinar, um carboidrato simples na hora do treino. Após o treinamento, um carboidrato simples. Quando eu uso carboidrato simples depois do treino, eu tenho 2 benefícios dele. Quando eu uso antes, o benefício vai ser treinar mais pesado. Eu tenho uma energia que eu comi rápida. O Jay Cutler dizia, o meu suplemento para treino pesado, de volume, que dura 30 a 40 minutos, só que é altíssima intensidade, ele tem os recursos dele, as técnicas dele, é Coca-Cola. E questionavam ele, mas você tem tantos patrocinadores, por que não o suplemento tal, A, B ou C? Ele falou, porque a Coca-Cola é a mais gostosa e é a que mais resolve o problema. Eu não consegui encontrar nenhum açúcar tão rápido quanto da Coca-Cola. Palavras do Jay Cutler. E ele disse, e eu fiz isso quando eu fui o melhor atleta do mundo. Eu não estou dizendo agora como menor, eu estou falando quando eu fui o melhor atleta do mundo, eu usava Coca-Cola como suplemento antes do treino. Ele tem um benefício, treinar mais pesado. Quando ele é usado depois do treino, ele tem 2 benefícios. O primeiro seria bloquear imediatamente o seu cortisol e a sua adrenalina. Quando eu estava indo para a academia, ou o meu anabolismo ou o meu catabolismo estavam vencendo. O tempo todo você anaboliza e cataboliza. O tempo todo. Só que em alguns momentos o anabolismo predomina, em outros tempos o catabolismo domina. Quando eu vou treinar, domina o catabolismo. Então eu começo a destruir. Por conta do hormônio adrenalina e por conta do próprio hormônio cortisol. O hormônio adrenalina é o hormônio da guerra, é o hormônio que manda você ir para a guerra, ir para a luta. A adrenalina aumentou, comecei a destruir proteína, carboidrato e gordura para guerrear. E o cortisol é um hormônio que vai quebrar a proteína para transformar em açúcar. Ele precisa de glicose ali, ele está na guerra. Então aumentou a adrenalina, aumentou o cortisol, aumentou o catabolismo e junto com isso aumenta também o anabolismo. Aumentou a testosterona, aumentou o GH, aumentou o anabolismo.
Só que o anabolismo está perdendo para o catabolismo. Quando eu termino o treino, eu paro a adrenalina. Ótimo. Mas eu ainda não parei o cortisol. Eu ainda não parei de usar a minha proteína como açúcar. Eu continuo com o meu cortisol, o catabolizante ainda alto. Aí você comendo açúcar, o corpo entende, peraí, já está cheio de açúcar, para aí cortisol, não preciso mais quebrar proteína, não precisa mais quebrar proteína. Então eu quebro a quebra de proteína, eu paro a quebra de proteína com açúcar depois do treino. E eu encho a minha célula muscular, que está vazia por ter treinado de glicose, rapidamente, usando um carboidrato simples, mais rapidamente do que um carboidrato complexo. Então, logo após o treino, eu recomendo um carboidrato simples, ele vai dar um pico e vai acabar, então também um carboidrato complexo para continuar liberando carboidrato, proteína alta, porque agora estou com o meu anabolismo aqui, meu catabolismo estava lá em cima, parei o treino, a adrenalina baixou, comi açúcar, cortisol baixou, agora estou anabolizando mais. Esse tempo desse anabolismo estimulado pela testosterona e GH pelo treino dura em torno de 4 horas. Por isso é chamada janela da oportunidade. Olha, durante 4 horas você bloqueou aqui o cortisol, bloqueou a adrenalina, agora o seu anabolismo está em alta. Aproveita para jogar tijolo. O músculo está precisando de carboidrato para se reencher, precisando de creatina, aí você poderia tomar creatina após o treino. Lembrando que a creatina, se você tomar de manhã, ela vai estar presente ali também. Tem pessoas que preferem depois do treino por esse fato. Tem pessoas que falam, tudo bem, mas já vou comer uma dose alta de manhã e eu já tenho creatina para o meu dia inteiro. A hora que ele abrir lá, ela já está presente. Mas eu vou precisar, depois do treino, da creatina para reencher o músculo, inclusive hidratar. E ele foi desgastada durante o treino, a creatina. Vou precisar de glicose para reencher e vou precisar da proteína para começar a arrumar o estrago, para arrumar a destruição, começar a fazer o anabolismo. A gordura não serve para nada disso, a não ser para manter você com energia, disposto. Se você fizer uma dieta em baixa gordura nessa hora, você vai se sentir mais fraco. O músculo vai hipertrofiar normalmente, mas você vai se sentir mais fraco. Então a gordura seria importante somente manter o aporte energético do dia. A proteína e o carboidrato seriam usados como anabolizantes, dessa maneira que eu expliquei. Você estaria anabolizando durante o dia todo. Durante o treino, o catabolismo venceria por 40 a 50 minutos. E depois, todas as 24, 48 horas, o anabolismo estaria vencendo com essa estratégia. Então, é uma estratégia de alimentação com carbo, proteína e gordura, minerais, aumentando o seu anabolismo natural, a sua testosterona, o seu GH, a sua insulina, que além de você não precisar gastar nada por isso, você está estimulando naturalmente, não tem preço nenhum para a saúde, a não ser créditos. Você ganha. Em um você gastou e perdeu algo da sua saúde ou arriscou algo muito precioso, inclusive a vida. No outro você não gastou e ainda, além dos resultados logicamente menores, você ganha saúde. Por isso hoje então, do meu estímulo total ao esporte competitivo, fisiculturismo natural. E aí a gente está estudando hoje nos atletas, são poucos atletas para a gente aprender, o campo prático é pequeno, são poucos atletas que estão disponíveis. Ah, não, eu vou devagar e sempre e quero ver onde chega. É difícil você achar uma quantidade de atletas que você possa estudar neles. Quando eu vou fazer estudos sobre ergogênicos em atletas, como se faz muito nos Estados Unidos, hoje na Arábia e em outros países, é fácil, você consegue 1000 atletas para fazer um trabalho e ver qual é o efeito bom, o efeito ruim, como usar, como não usar. Agora nós vamos ver como potencializar o que eu tenho de conhecimento hoje, que eu acabo de passar para vocês, e que o ano que vem tem que ser maior do que esse, aonde a gente vai aprender, quantos atletas a gente tem para aprender. Hoje eu tenho em torno de 30 atletas naturais. Estou junto com o Marcelo Bueno de São Paulo, ele tem uma equipe grande lá, e a gente reparou que no Brasil há centenas de atletas que optaram pelo caminho natural, com boa genética, disciplina, com força de vontade. O atleta competidor não sobe no palco se ele não tiver força de vontade. Não adianta só genética. Genética talvez seja um grande ajudador, talvez o maior ajudador, mas de nada adianta a genética ou a condição financeira, seja o que for, se não tiver alta força de vontade. Por falar um pouquinho nisso, em condições, eu queria fazer um comentário. 2 frases errôneas sobre o nosso esporte. Ah, para competir tem que tomar bomba. Errado.
Nós vamos provar que dá para competir sem bomba. Quem optou por esse caminho, que estude ao máximo, que tome o máximo de cuidado. E esses atletas eu procuro passar o melhor que eu posso em treinamento e alimentação para que eles possam fugir de uma droga que pode um dia prejudicar muito a eles, e eu considero todos como amigos, e pode até matar, como eu vi amigos meus morrerem. Então a nossa ideia é que os atletas optem mais pelo caminho musculação natural. A gente precisa agora provar nos atletas que já estão treinando o quanto é possível, para estimular outros que também têm a gana de competir, também têm a força de vontade, entrar para esse time, que que vai agregar valores ao fisiculturismo. E a nossa luta hoje é por esses atletas e descobrir e aprender. Ou, como eu repito, hoje eu sei isto, é tudo que eu posso passar para vocês. Daqui a um ano, em contato com os atletas naturais, nós vamos aprender muito. E aí nós temos muito para passar para vocês lá na frente. Só uma diferença rapidamente que a gente já aprendeu é que o atleta com ergogênico, ele cresce mais rápido e define mais rápido. Então, o período de volume dele, o período de definição é mais curto. O atleta natural, tudo reage mais lento. Então, o volume dele não pode comer tanto, não pode ser tão sujo, tem que durar mais tempo. E a dieta também não pode ser tão apertada, porque perde músculo com mais facilidade, tem menos anabolismo. Então, a dieta não pode ser tão apertada e tem que ser mais longa. Pessoal, a todo dia estou aprendendo, estou em contato com outros atletas, treinando atletas de campo, de prova, trocando informações com pessoas maiores do que eu, que já estão há muito mais tempo do que eu nessa área. E a ideia nossa é agregar conhecimento e passar para vocês. Tamo junto aí, pessoal.